Você vai entender hoje por que o tratamento farmacológico para TDAH é, em toda a psiquiatria, um dos tratamentos com remédios mais bem aceitos e que mais dá resultado para quem tem TDAH. Hoje você vai também entender quais são os sinais de que você tem TDAH, as duas grandes categorias de sintomas do TDAH. E você vai entender, entrando mais a fundo nos remédios, quais são os mecanismos de ação dos remédios, o que exatamente eles fazem no seu cérebro e também quais são os riscos, quais são os efeitos colaterais e que tipo de cuidado você tem que tomar caso você comece o tratamento farmacológico para TDAH, beleza? Primeira coisa que eu quero que você entenda, TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existem dois grandes conjuntos de sintomas do TDAH, os sintomas relacionados à desatenção e os sintomas relacionados à hiperatividade. Dentro desse conjunto de sintomas de desatenção, você tem a tendência a procrastinar, então deixar tarefas para a última hora, tem dificuldade de sustentar a atenção, ou seja, focar numa mesma coisa sem acabar dispersando, a facilidade de se distrair e essa tendência a perder objetos e esquecer compromissos. Tudo isso dentro dessa categoria de desatenção. E aí você vai ter outros sintomas relacionados à hiperatividade. Ser inquieto fisicamente. Você tem impaciência para uma coisa começar ou uma coisa acabar. Quem tem TDAH vai ter muita ansiedade para aquela coisa começar de uma vez. E numa reunião, por exemplo, que já passou 1 minuto do término daquela reunião, a pessoa começa a ficar agitada porque quer que acabe logo. Fala muito e às vezes também interrompe os outros enquanto está falando. E toma decisões mais impulsivas. A gente pode pensar sobre decisões sexuais impulsivas, né? Promiscuidade, ficar com qualquer um por impulso, no caso, né? Você fazer compras impulsivas, tive vontade, comprei, gastei. Você usar substâncias por impulso, álcool, drogas, etc. Aí você vê que são dois conjuntos de sintomas, mas a mesma doença. Mas olha que curioso, a maioria das pessoas com TDAH não tem, muito enfaticamente, os sintomas da parte de baixo. A gente divide o TDAH em 3 subtipos, o tipo desatento, hiperativo e misto. 70% das pessoas, como vocês podem ver aqui, são do tipo desatento, 20% apenas é do tipo hiperativo. Ou seja, o que significa isso? 20% das pessoas têm uma ênfase, chama muito mais atenção a parte dos sintomas de hiperatividade, que estão aqui embaixo. Para a maioria das pessoas com TDAH, o problema e o prejuízo que ela vai ter na vida está muito mais relacionado aos sintomas de desatenção, como estão aqui em cima. A procrastinação de deixar as tarefas para a última hora, que também envolve uma dificuldade de se organizar, sustentar a atenção, a facilidade de se distrair, perder objetos e esquecer compromissos. Agora, a maioria das pessoas que você vê, quando você pensa na sua imagem na cabeça de TDAH, quem é a pessoa com TDAH? Durante a nossa infância, a gente imaginou que TDAH significa uma criança que se mexe muito e está sempre cortando o professor. Aquela criança que é difícil de se acalmar, que está sempre levantando da cadeira, que está incomodando na aula, que é o tipo hiperativo. Só que 70% das pessoas com TDAH não têm enfaticamente esses sintomas de hiperatividade. Então, muitas delas passaram pela infância e adolescência sem receber o diagnóstico. Foi o meu caso, né? Eu tive a sorte e o azar, ao mesmo tempo, de ter TDAH, mas também ser uma pessoa bem inteligente na escola. Então, eu conseguia passar nas provas, eu não era hiperativo, mas eu tinha dificuldade de me organizar. Eu só conseguia prestar atenção na aula se fosse nos últimos dias antes da prova, e aí eu aprendia tudo que eu tinha que aprender na aula e passava na prova. Agora, se eu tivesse recebido esse tratamento desde cedo, eu talvez tivesse tido uma vida muito diferente, talvez menos relacionamentos que deram errado, menos problemas com compras impulsivas, mais produtividade e rendimento no meu trabalho, menos problemas de sono. Mas o TDAH do tipo desatento, por mais que seja o mais comum, às vezes é o menos diagnosticado. Segunda coisa que você tem que entender, tá? O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele é altamente genético e herdável. Quando a gente fala de TDAH, não estamos falando de uma coisa que você adquire. Eu estava ali na rua, encostei num poste, passei a mão no olho e adquiri TDAH. Não, né? E também não é como a depressão ou a ansiedade que você desenvolve depressão e ansiedade. O TDAH, ele é muito mais algo que acontece com você por influência principalmente genética do que algo que você adquiriu ou desenvolveu. As estimativas hoje sugerem que 75% dos sintomas de TDAH são gerados geneticamente e os outros 25% são resultado da influência do ambiente. Ou seja, a gente tem que olhar um pouco para os fatores genéticos que aumentam a chance de você ter TDAH. E, de uma forma muito bacana, tem um resumo aqui de estudos que já foram feitos mostrando que, por exemplo, 50% dos filhos de um casal em que um dos pais tem TDAH vai ter a doença, 45% das crianças que ficaram um dia ou mais na UTI neonatal. Você tem que ver os sintomas aparecendo até os 12 anos de idade.
Mas, para a maioria das pessoas, os sintomas começam entre 3 e 8 anos de idade. E, curiosamente, é 2 vezes mais comum em homens. Mas isso também pode ser pelo motivo de que as mulheres tendo mais o tipo desatento de TDAH e as mulheres, naturalmente, tendo mais sucesso nos ambientes escolares, o TDAH passa muito despercebido em mulheres durante a infância e adolescência. E aí, na vida adulta, a mulher vai procurar o que aconteceu e muitas nem procuram. É muito comum a gente ter TDAH não tratado. Porque hoje em dia ainda é visto como uma doença que acomete crianças e depois da vida adulta você não tem que falar de TDAH, né? Beleza? Legal vocês entenderem que TDAH não traz nenhuma vantagem cognitiva ou social ao indivíduo. Existe um mito de que talvez você ter TDAH seja como um superpoder. Na verdade, ter TDAH aumenta o seu risco para vários problemas sociais e cognitivos também. Então, pessoas com TDAH estatisticamente têm mais chance de estarem envolvidas em acidentes de carro. Mulheres e homens com TDAH têm muito mais chance de estarem envolvidos numa gravidez indesejada, têm muito mais chance de terem problemas com a polícia e problemas com abuso de substâncias. Então, a pessoa com TDAH, ela não tem nenhuma vantagem por ter a doença. Por mais que algumas pessoas nas redes sociais gostem de romantizar, não existe vantagem. Entendendo isso, eu quero que você entenda como é que funcionam os medicamentos para TDAH. A classe de medicamentos que trata TDAH são os psicoestimulantes. No Brasil, nós temos principalmente essas 3 marcas: a Ritalina, o Concerta e o Venvance. Como que eu entendo o mecanismo de ação desses remédios? Tanto a Ritalina quanto o Concerta quanto o Venvance, sendo psicoestimulantes, eles atuam no sistema nervoso central, ou seja, eles atuam realmente no seu cérebro. E eles atuam no seu cérebro aumentando os níveis de 2 neuromoduladores, que a gente chama de dopamina e norepinefrina. Neuromodulador nada mais é do que uma substância que é liberada por um ou mais neurônios, e essa substância não só afeta o neurônio seguinte, mas ela afeta vários neurônios ao mesmo tempo. Por isso que ela não é um neurotransmissor. O neurotransmissor, ele afeta o próximo neurônio na fila. O neuromodulador, ele afeta vários neurônios ao mesmo tempo naquela região, como se você lançasse uma bomba ali, uma lata de tinta que vai pintando as coisas em volta. A norepinefrina é um neuromodulador que tem como característica padrão aumentar a excitabilidade dos neurônios. Ou seja, ela deixa os neurônios afetados por ela mais excitáveis, mais estimuláveis, mais ativos. E o resultado final disso é que a norepinefrina está associada a um estado mental de estar mais alerta, acordado, focado. Quando a gente pensa em foco, alerta, estar acordado, você vai pensar em norepinefrina. É o contrário de estar dormindo, né? Agora, quando eu olho para a dopamina é um neuromodulador que está associado a um estado mental de busca, de perseguição, no bom sentido. Eu tô perseguindo uma meta, eu tô a fim de resolver coisas, eu tô me sentindo naquele modo de ação. Sabe quando você senta na frente do computador e fala, eu vou resolver as pendências agora? Ou quando você tá num dia em que você acordou super descansado, você tomou um café, você tá com um dia livre, você tá a fim de resolver coisa? Esse é um estado dopaminérgico. Então, de um lado a gente tem a norepinefrina, que é um neuromodulador relacionado a estar acordado, alerta, e você tem um outro que é a dopamina, associado a estar no modo de ação. Eu vou resolver pendência, eu vou avançar os meus projetos, eu quero evoluir. O que acontece ao longo do dia, galera? A ideia, quando você é um ser humano saudável, é que durante o período da manhã e o início da tarde, o seu corpo está num estado mais dopaminérgico, a fim de resolver coisas, fazer, buscar. Do meio da tarde até a noite, você entra num estado mais serotoninérgico. Serotonina é um neuromodulador associado com um estado mental de não querer, mas de apreciar. Então, a serotonina é conhecida como neuromodulador do bom humor, porque quando você está cheio de serotonina no sistema nervoso central, o seu estado de humor é um estado de estar satisfeito com o que você tem. Ou seja, a serotonina vai mais para cima e você está mais no estado de relaxamento, de apreciar o que você já tem, de fazer tarefas mais criativas, de ir relaxando. Então, existe um equilíbrio natural desses neurotransmissores. Porém, no TDAH existe um menor nível desses neurotransmissores circulando. Então a pessoa com TDAH naturalmente vai ter menos norepinefrina e menos dopamina. Então é uma pessoa que vai ter mais dificuldade de ficar alerta e também mais dificuldade de buscar as coisas. E aí você pensa assim, pô, mas se falta dopamina e norepinefrina, por que a pessoa não fica só triste então? Por que ela não tem depressão? Já que a dopamina e a norepinefrina te deixam com vontade de fazer as coisas e alerta, a pessoa não deveria ficar meio pra baixo, sem energia?
tal. Por um lado, sim, as pessoas com TDAH têm falta de energia, falta de ânimo. Mas o que acontece no TDAH é o seguinte, olha que louco. Os comportamentos do TDAH, da pessoa com TDAH, de tá sempre trocando de estímulo. Eu pego um pouco o celular, aí eu fico entediado e eu vou pro computador, e eu fico entediado, eu mexo nesse copo, e eu fico entediado e eu olho para esse cartão. Esses comportamentos, eles são uma forma inconsciente da pessoa se estimular. Porque quando a gente se estimula com novidades, com coisas que me distraem, o meu nível de dopamina sobe, entendeu? Quando você tem uma criança com TDAH na sala de aula, que tá levantando e descendo, levantando da cadeira e sentando de novo, indo até a janela e fechando a janela e puxando assunto com o coleguinha, por que ela tem essa vontade de puxar assunto com o coleguinha, levantar da cadeira, sair da cadeira, correr? De onde vem esse impulso? Esse impulso vem do cérebro dela percebendo que ele está num estado subestimulado, porque ele tá com dopamina baixa, e o cérebro começa a fazer coisas para aumentar a dopamina dele. E o que aumenta a nossa dopamina? Movimento e novidade. É eu me mexer e eu procurar estímulos novos. A criança tá se estimulando porque ela tá com um nível baixo de dopamina e ela quer chegar num nível ok de dopamina em que ela consiga se concentrar. Você vai ver que muitas pessoas com TDAH, elas conseguem se concentrar se elas se estimulam. Então, o ambiente de trabalho do TDAH, ela vai colocar uma música, ela vai ficar batendo o pé, ela vai ficar fazendo alguma coisa com a caneta, assim. O objetivo disso é inconscientemente se estimular o suficiente para chegar no nível de dopamina em que você consiga se concentrar. O que o remédio faz? O remédio sobe o seu nível de dopamina e norepinefrina de um jeito que a sua necessidade de se estimular diminui. Quando a pessoa então toma um estimulante, você pensa assim, nossa, engraçado, né? Você toma um estimulante, tipo uma cafeína, um energético, e aí no caso um remédio, a Ritalina com certa Venvance. Como é que, se a pessoa já é hiperativa, ela toma um negócio que deixa ela mais ativa e ela fica concentrada? Não é bizarro isso? Não é bizarro, porque agora você entende que a pessoa é agitada por um motivo e o remédio tá resolvendo esse motivo, entendeu? E é justamente por isso que os medicamentos para TDAH estão entre os mais eficazes em toda a psiquiatria. Mais de 70% das pessoas tratadas percebem uma grande melhora. Mas obviamente, né, quando a gente fala de remédio, existe, sim, efeitos colaterais, e eu vou falar dos efeitos colaterais aqui. Quais são os riscos associados aos remédios para TDAH? Primeiro deles é que existe um risco de tolerância. Todo remédio que tem um efeito imediato, você tem uma alta chance de desenvolver tolerância. Então, os primeiros dias e semanas em que você vai estar usando Ritalina, por exemplo, você vai estar sentindo um efeito muito mais forte do que daqui a alguns meses ou daqui a um ano. O seu corpo desenvolve tolerância. E aí, desenvolvendo tolerância, o que a gente faz para ainda ter um efeito positivo na vida do paciente? O psiquiatra vai aumentar a sua dose, ou o psiquiatra vai fazer o que a gente chama de rodízio. Ele vai alternar quais remédios você toma. Pode começar com a Ritalina e depois ir pro Concerta e depois voltar pra Ritalina. E assim ele vai lidando com a tolerância. Abuso, o que significa? Como a Ritalina, Venvance, Concerta tem efeitos imediatos, pode ser que você acabe, por uma fraqueza sua, abusando desse remédio. E abusar significa simplesmente usar mais do que o psiquiatra recomendou. Ele diz pra eu tomar uma, eu tomo duas, eu tomo três. E esse abuso pode causar, sim, uma dependência física do remédio. Por isso que a gente nunca deve abusar, a gente deve usar conforme o psiquiatra recomendou. Se você estiver usando da forma como ele recomendou, não tem risco de abuso, beleza? Por fim, a insônia é um risco comum, especialmente se você tá tomando remédio mais tarde. Se o seu remédio tem um efeito de 10 horas, por exemplo, você tem que tomar ali pelas 7 da manhã. Que aí começa às 7, termina às 5 da tarde, tá tudo bem, né? Tomar uma dose mais tarde vai ter esses riscos. E a perda de apetite é bem comum também. Alguns pacientes gostam dessa perda de apetite porque querem perder peso. Muitos pacientes perdem peso quando tomam remédio para TDAH, mas alguns pacientes não gostam dessa ideia. Daqui a pouco pacientes que têm dificuldade de ganhar peso, que estão tentando ganhar mais massa muscular, minha sugestão pode ser acompanhado por um nutricionista para tentar ter o máximo de apoio nessas questões, beleza? Se você quiser saber se você tem TDAH, receber o seu diagnóstico e começar a experimentar o tratamento farmacológico, tudo que você precisa fazer, dá uma olhada também no link aqui da descrição, ou procurar Eureka Med no Google e marcar sua primeira consulta também com um dos nossos psiquiatras.